Oi, gente, boa noite. Acho que está tudo funcionando. Então, essa daqui é a aula. Perdão, eu começo a aula e depois que pigarreio. Esse daqui seria a aula 32. Ah, eu preparei essa aula no caderno e agora eu transcrevo, porque preparar a aula de improviso ia dar muito trabalho. É, enfim, eu espero que vocês estejam bem. Eu estou me ajeitando aqui. E eu quero retomar de onde a gente parou. Opa, alguma coisa apitou aqui, eu não sei o que que é. Acho que a gravação ainda está funcionando. Ah, não sei o que que apitou. A gente descobre quando eu fizer o upload das coisas. É, enfim, eu quero. O livro, as notas de aula do Diego e da Eudete, eles já estão indo para a direção de testes de razão de verossimilhança manual, de testes OMP. Eu vou ir um pouco mais devagar, porque depois a gente vai ter que voltar nesse assunto, então eu achei que talvez contextualizar isso primeiro seja uma boa ideia. E a aula de hoje eu vou basicamente retomar de onde a gente tinha parado, né? A gente tinha falado que eu queria testar verossimilhança simples, por exemplo, seria um teste de θ zero contra H1 θ igual a θ1, e neste caso a gente vai ter um melhor teste possível, melhor teste possível é justamente estatística de Neyman e Pearson, né? Uh, se você lembrar, a gente tinha definido a probabilidade do erro do tipo 1 e o poder é relacionado com a probabilidade do erro do tipo 2. Na verdade, o poder é você rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é falsa, que é algo que a gente quer obter. Então, 1 menos o poder é a probabilidade do erro do tipo 2. E nesse contexto, o teste de Neyman e Pearson é legal porque ele diz que se você usar como estatística essa função lambda definida como L de θ0 dividido, começar a mão torta, dividido por L de θ1, isso daqui ser menor ou igual do que um lambda zero, é a sua região crítica ideal, a que tem o maior poder de todos os testes possíveis. Tá? Então, esse é o nosso ponto de partida. E como eu falei, sabe Deus qual é a distribuição dessa razão de verossimilhanças. Tá? A gente, muitas vezes, a grande dificuldade vai ser, olha, isso é o nosso teste ideal e eu preciso encontrar a distribuição de alguma transformação que produza, se eu encontrar a distribuição da razão dos verossimilhanças, ótimo, perdão, mas na prática o que a gente vai precisar é encontrar alguma transformação que leve a alguma distribuição conhecida. E se a transformação for bem comportada, quer dizer, uma função injetor ou coisa assim, que preserve os sinais de desigualdade, então a gente pode usar aquilo como um teste equivalente. Tipicamente, a razão de verossimilhança, se a distribuição de interesse está na família exponencial ou se ela tem uma estatística suficiente, tipicamente a razão de verossimilhanças vai ser função da estatística suficiente. Então, todo aquele contexto que a gente viu em estimação pontual, ele está ainda presente aqui, a gente vai precisar encontrar distribuições, transformações das coisas para prosseguir com os testes. Tá? Então, esse daqui é um problema resolvido. O teste, isso aqui é o teste UMP, e se vocês não lembram, eu acho que eu comentei também por cima, eu vou dizer que um teste é um MP se ele é o teste, dentre os testes de nível alfa, ele é o que tem a maior função poder, essa é a parte do mais poderoso, e ele é uniformemente se for para qualquer hipótese alternativa. Né? Então vamos lá, definição. Eu vou colocar isso daqui. A gente não vai falar explicitamente de testes UMP hoje, mas eu acho que já é o momento da gente saber do que se trata. Um teste T, e T aqui é uma variável aleatória, um teste estatístico é uma variável aleatória, então por isso que eu vou preservar essa notação.
E aqui é um teste T, é uma notação resumida para dizer que eu vou rejeitar a hipótese nula, ou seja, T igual a 1, eu rejeito a hipótese nula, T igual a 0, eu não rejeito a hipótese nula. Se for um teste aleatorizado, eu posso ter um T entre 0 e 1, e daí eu jogo uma moeda para decidir se eu rejeito ou não. Mas um teste T, ele é UMP, se tem nível alfa. E, na verdade, deixa eu colocar assim, um teste T de nível alfa, ou seja, com probabilidade alfa de cometer o erro do tipo 1, probabilidade alfa de você rejeitar as coisas quando rejeitar a hipótese quando a hipótese é verdadeira. Um teste T de nível alfa é UMP, uniformemente mais poderoso. Se para todo teste outros testes T' de nível alfa, temos beta de, beta de T de θ maior ou igual que beta de T' de θ para θ na região alternativa, ou no complemento da região da hipótese nula, se for esse o caso. Então, para qualquer valor do parâmetro, esse teste vai ter um poder maior, ou seja, a probabilidade dele rejeitar a hipótese nula quando o θ estiver na região alternativa. A probabilidade dele rejeitar. Tem um jeito mais formal de dizer isso que eu quero dizer, mas eu vou dizer do jeito informal primeiro. A probabilidade de você rejeitar a hipótese nula quando o θ está morando no espaço da hipótese alternativa é a maior possível. O que eu estou cismando aqui com o fato de não estar muito formal é que, lembra, a hipótese não é aleatória, a, a hipótese em si não é aleatória, o que é aleatório é a sua decisão. Então, a probabilidade de você rejeitar, e não é a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira, não. É a probabilidade de você tomar uma decisão, você rejeitar a hipótese nula, quando a verdade é que a hipótese nula é verdadeira. Tá? Por exemplo, no caso do poder, é a probabilidade de você rejeitar a hipótese nula quando a probabilidade. Quando a hipótese nula é falsa para um valor θ que você tem que analisar. E uniformemente vem. Você pode ter um teste mais poderoso em alguns casos, uniformemente vem para todo θ. Então, se você está rejeitando. Opa, θ zero não. Você nunca vai rejeitar. Isso daí é controlado pelo seu nível de significância. Né? O nível do teste tem que ser menor que alfa. Mas quando a hipótese nula é falsa, então você quer rejeitar. E a probabilidade de você rejeitar, a probabilidade da sua decisão resultar em rejeição tem que ser maior de todos os testes possíveis. Às vezes a gente encontra um teste OMP. A gente vai voltar nesse assunto à medida que o semestre avança, mas às vezes o melhor teste possível não é lá um grande teste, mas é o melhor que você consegue, né? Se você tem uma amostra muito pequena, por exemplo, você não consegue rejeitar com alta probabilidade, mesmo que o θ seja falso. Isso vai estar relacionado com o tamanho de efeito e a gente vai fazer mais umas considerações ao longo do semestre. Mas enfim, essa é a definição e eu estou me estendendo sobre esse assunto aqui do mais que eu queria falar. Eu tinha falado para vocês também que a estatística de Neyman e Pearson, apesar dela só estar o teste de Neyman e Pearson ele ser bem restrito, ele é UMP se você está testando uma hipótese simples contra outra hipótese simples. Na verdade, o teste de Neyman e Pearson ele ainda dá para gente uma ideia legal de onde começar. E daí eu vou fazer a segunda definição, que eu vou usar no exemplo daqui a pouco. Definição 2. Eu vou introduzir a razão de verossimilhanças antes de falar da verossimilhança monótona. Então, a razão de verossimilhanças. E aqui, não se enganem,
isso daqui vocês vão usar até cansar ao longo do curso de estatística, porque é basicamente um gerador de testes para a gente. Então a gente vai, e isso tem uma vantagem porque a gente consegue a cara da razão de verossimilhanças bastante. Razão de verossimilhanças. A gente consegue a razão de verossimilhanças relativamente fácil. O que é difícil é conseguir a distribuição da razão de verossimilhanças. Ficou toda torta a letra. Aproveitar que eu estou na coisa aqui, escrever de um jeito um pouquinho mais bonitinho. Ok, razão de verossimilhanças. Seja H0 θ na região da hipótese nula. E eu não preciso definir o H1 para fazer a razão de verossimilhanças. Mas vamos supor que a gente tem e H1 quando o θ mora na região de uma alternativa. Essas coisas podem ser compostas. Defina o seguinte teste. Eu vou definir lambda como sendo agora o supremo do θ pertencendo à hipótese nula, da função de verossimilhança, dividido pelo supremo do θ pertencendo a qualquer coisa da função de verossimilhança. Aqui, claro, tem uma alternativa. Se você, o lema de Neyman-Pearson é θ0 contra θ1. Aqui tem uma alternativa. Você pode definir a razão como sendo θ0 contra θ1 se você quiser, mas a vantagem de definir só em função da verossimilhança restrita contra a verossimilhança geral é que você não precisa definir a verossimilhança, você não precisa definir uma hipótese alternativa. Às vezes a gente só está interessado em rejeitar uma hipótese, não precisa definir ela explicitamente. Deixa eu botar aqui, a gente tem uma regra, né? A regra é rejeitar esse cara se for menor que o zero. E se você usar a sua intuição, dá para ver que isso é mais ou menos relacionado, né? Isso daqui é um número entre 0 e 1. A razão de verossimilhanças, essa daqui é um número entre 0 e 1. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que eu... Peraí. Tinha tentado um negócio. Isso daqui é um número entre 0 e 1. E esse daqui não. Esse daqui é qualquer número real. Positivo, né? A função de verossimilhança é uma função positiva, então eu tenho umas vantagens aqui. Isso daqui você só tem que esse cara é maior ou igual que zero. Tá? Então, isso não é uma grande vantagem, a gente continua sem saber a distribuição dos caras, mas dependendo do que você estiver fazendo, por exemplo, um procedimento baseado em simulação, pode ser mais fácil simular do primeiro do que do segundo. Tá gravando aqui? Tá funcionando? Acho que tá. Deixa eu inserir mais uma página ou duas. Eu acho que isso vai dar todo o material. Voltei para o início. Ok. Então a nossa decisão vai ser simplesmente olhar a razão dos caras. E aqui tem outra coisa que eu vou ligar com a coisa. Lembra que o nosso estimador de máxima verossimilhança, lembre-se que θ chapéu de máxima verossimilhança era o argumento que maximizava a função de verossimilhança, né? Para θ geral. Então, o que a gente vai na prática fazer muitas vezes é olhar a razão entre a verossimilhança, otimizando nesse espaço restrito, comparado com a verossimilhança quando você espeta como argumento aqui o estimador de máxima verossimilhança. Então você também pode, de alguma maneira, uma segunda vantagem dessa primeira
coisa que eu introduzi é que isso pode ser visto como sendo o supremo da verossimilhança restrita de L de θ. Isso aqui pode ser multivariado, então eu vou botar a cobrinha sobre a verossimilhança. Deixa eu decidir entre inglês e português. É só você espetar o estimador de máxima verossimilhança aqui, porque afinal o estimador de máxima verossimilhança é o argumento que maximiza a função de verossimilhança, então isso simplifica a nossa vida mais um pouco. É outra das grandes. Deixa eu fazer um pouquinho mais para baixo aqui. Outra das grandes razões pela qual o procedimento de máxima verossimilhança é bastante desejável, né? É possível construir testes com ele de jeito mais fácil. Então, vamos fazer um exemplo concreto para a gente avançar. E aqui eu vou dar um exemplo que é bastante comum e depois eu defino outras propriedades. De novo, eu vou pensar numa hipótese aqui, exemplo. Esse 2 pontos ficou todo estragado. Exemplo. Seja x1, x2, xn, uma amostra aleatória ID normal com média μ e variância sigma ao quadrado. Quero testar. Eu vou fixar nesse momento para simplificar as contas. Eu vou escolher uma hipótese para testar. A hipótese que eu vou testar é que a média seja zero. Por exemplo, isso é um teste de hipótese perfeitamente plausível. Quando a gente está fazendo, por exemplo, teste de hipótese para efeito de uma droga, se Y é o antes e o depois da pessoa, o teste que eu vou fazer agora seria um teste plausível. Mas o que eu quero fazer, que é interessante, é que eu quero introduzir como hipótese alternativa que eu não sei o efeito contrário. Então eu vou só dizer que, olha, não, mi pode ser qualquer outra coisa, só é diferente de zero. Tá? Então, eu tenho essa região mais ampla. Então, esse problema aqui com otimização do cara excluindo só um ponto seria muito difícil de definir em função dessa abordagem alternativa que eu botei em verde. Né? Tirar um ponto da otimização, o problema não deixa de ser diferenciável, vai dar um monte de dor de cabeça. Então, para esse tipo de hipótese, deixa de ser diferenciável, não presumindo que ele é diferenciável já para começar e deixa de ser diferenciável em um ponto. Então a otimização só fica um pouco mais complicada. Mas se ainda está no fecho, o supremo ali pode ser, de alguma maneira, pode ser argumentado que vale. Mas a ideia é que eu vou usar, então, nesse caso, uma razão, eu vou usar a primeira estatística porque é mais fácil fazer as contas, em que eu vou olhar o supremo da minha verossimilhança. Bom, a minha verossimilhança, se eu fixar o mi igual a zero, então eu só preciso olhar sigma maior que zero, né? Eu vou pegar a verossimilhança da normal definida como espetando zero ali e botando sigma ao quadrado. Tinha que ter uma régua nessa mesa digitalizadora. Eu acho que deve ter algum atalho do teclado, mas enfim. E aqui não, embaixo eu quero otimizar para qualquer mi real e sigma ao quadrado maior que zero, a função de verossimilhança inteira. Tá? Então, da época da prova 1, vocês devem lembrar que no caso da normal, xn e id normal com média mi, ficou feia essa letra, hein? Média mi e variância sigma ao quadrado, a minha verossimilhança de mi e sigma ao quadrado é o produtório das distribuições individuais, então 1 sobre raiz 2π sigma ao quadrado e a menos 1 meio, se botar o sigma ao quadrado aqui, xi, peraí que ficou da quarta letra, xi menos mi ao quadrado.
Ou, se você simplificar ainda mais, isso daqui é 1 sobre 2π sigma ao quadrado elevado a n sobre 2, exponencial menos 1 sobre 2 sigma ao quadrado, somatório xi menos μ ao quadrado. Tá, gente? Na prova teve um pessoal que se atrapalhou com essas propriedades de exponenciação. Não sei o que recomendar. Tem que aprender. Não dá para se formar sem saber trabalhar com isso. Tá? Então, lembra que isso tem um produto de exponentes, então é o mesmo que o exponente do produto, exponente da soma e por aí vai. Tá? Matemática básica. Então, essa daqui é a minha verossimilhança. E daí eu vou evitar aqui o desenvolver tudo, mas você pode, por exemplo, tomar o log da verossimilhança. Log é a função L de μ sigma ao quadrado é o log da minha função de verossimilhança, log natural, né? E isso daqui simplifica as contas. Você pode deduzir que o mi chapéu é o próprio x barra e s ao quadrado n, que eu vou definir como sendo 1 sobre n somatório indo de 1 até n de xi menos x barra, é o meu estimador de máxima verossimilhança de sigma ao quadrado. Então, máxima verossimilhança aqui. Lembra só desse porém, tá? Não é o S. O S a gente mostrou, o S dividindo por um n menos 1, é o meu estimador não viesado de sigma ao quadrado. Eu corrigi o viés, porque eu preciso, mas e também porque já é compatível com os graus de liberdade da Q quadrado que está ali no centro, mas o estimador de máxima verossimilhança é esse dividido por n. Tá? Então vocês têm que tomar esse cuidado. E o que acontece no caso de verossimilhança restrita? Primeiro, antes de mais nada, nota que se eu for avaliar L de mi chapéu e sigma ao quadrado chapéu, eu vou espetar ali na minha função esses caras. Eu tenho isso daqui, é 1 sobre 2π sigma ao chapéu, elevado a n sobre 2, exponencial, menos 1 sobre 2 sigma chapéu ao quadrado somatório xi menos mi chapéu ao quadrado. Mas isso daqui vai simplificar, porque isso daqui passa a ser, eu vou pegar a recíproca, né? Então 1 sobre 2π somatório xi menos x barra ao quadrado, indo de 1 até n. Vou tentar fazer isso daqui, n sobre 2, exponencial de menos 1 meio. Daí eu vou botar esse cara aqui dividindo, n vezes somatório. E aí eu espeto o x barra ali. E deixa eu trocar de cor. Olha que eu posso cancelar esse termo com esse termo aqui. E a minha função de verossimilhança avaliada no ponto de máximo dela acaba sendo n sobre 2π. Eu nem vou colocar esse n aqui também. Eu vou colocar 1 sobre 2π Sn ao quadrado, n sobre 2, exponencial de menos n sobre 2. Tá? Então esse é o valor da função e tudo bem. E agora, e no caso restrito? Vamos lá. Agora assuma, esse é o caso de verossimilhança restrita. Agora assuma sigma, assuma que mi é exatamente zero. Então, a minha verossimilhança avaliada em zero e sigma ao quadrado
ela é um produtório de indo de 1 até n, 1 sobre 2π sigma ao quadrado. Isso daqui aplica a raiz, exponencial, menos 1 sobre 2 sigma ao quadrado, somatório de xi ao quadrado, né? Não tem mais nada para fazer ali, porque se eu troco o mi pelo zero, esse termo se destrói. Então, se eu pegar a log verossimilhança agora, log de 0 sigma ao quadrado, isso daqui é, bom, é basicamente n sobre 2 log de 2π menos, né? Menos n sobre 2 log de sigma ao quadrado menos 1 sobre 2 sigma ao quadrado somatório de, xi ao quadrado. Se eu derivar esse cara agora com mi não faz sentido, eu vou derivar só com sigma ao quadrado para encontrar o máximo disso daqui, e eu tenho que isso é menos n sobre 2 sigma ao quadrado mais 1 sobre 2 sigma ao quadrado, somatório de xi. Então, o ponto crítico, aqui eu multiplico tudo por 2 sigma ao quadrado para simplificar, eu vou ter que isso daqui é equivalente a dizer que n menos n mais 1 sobre sigma ao quadrado somatório de xi ao quadrado é igual a zero. Ou eu vou denotar esse cara por sigma zero. Sigma zero, ficou feio esse zero. Ficou parecendo 6, agora está melhor. Sigma zero ao quadrado é 1 sobre n somatória. Agora é variável aleatória, né? Então x ao quadrado. Tá bom? Então, se a minha média é zero, o meu estimador de máxima verossimilhança impondo a restrição de que a média é zero é justamente esse camarada aqui. Deixa eu só pausar um minuto. Ok, desculpa, voltei. Então, esse é o estimador restrito, né? O estimador de máxima verossimilhança, considerando a verossimilhança restrita. Mas aí, se eu olhar agora a verossimilhança original, aqui é outro ponto que vocês têm que ter em mente quando vocês estão fazendo essas análises, é que a razão, o procedimento de razão de verossimilhanças, eu preciso olhar a verossimilhança, não é a log verossimilhança. Então eu tenho que espetar aqui as minhas quantidades, né? A minha verossimilhança com zero e sigma ao quadrado, então isso daqui é 1 sobre 2π sigma chapéu zero. Eu tenho que espetar aplicando essa transformação exponencial de menos 1 sobre 2 sigma zero chapéu ao quadrado somatório 1 até n, xi menos zero ao quadrado. Bom, e aí já começa a perceber que tem um padrão nas coisas, porque, por exemplo, aqui ainda é 2π sigma chapéu n elevado a n sobre 2, exponencial. Tá feio esse curly bracket aqui, né? Acho que agora tá melhor. 1 sobre, perdão, em vez de 1, n sobre 2 somatório de xi ao quadrado, né? Porque o meu estimador, o meu sigma zero é somatório de xi, somatório de indo de 1 até n, xi ao quadrado. Então, de novo,
as coisas se cancelam. Deixa eu passar a linha vermelha, estou ficando mais rápido com essa mudança de cor. Só porque eu falei, agora tá bom, consegui. E daí, isso daqui é 1 sobre 2π sigma zero ao quadrado chapéu n sobre 2 exponencial de menos n sobre 2. Tá bom, então agora eu quero fazer o procedimento de razão de verossimilhanças. Essa é a verossimilhança restrita, e aqui em cima eu tenho a verossimilhança irrestrita, e daí vocês veem que o meu teste de hipótese vai ser dado por lambda, onde eu vou tomar o cara da verossimilhança restrita, 1 sobre 2π sigma zero ao quadrado n sobre 2, exponencial menos n sobre 2, e embaixo eu vou tomar a verossimilhança aberta em geral. Então é 1 sobre 2π Sn ao quadrado n sobre 2, exponencial de menos n sobre 2. E o meu procedimento é rejeitar a hipótese nula quando isso for menor ou igual do que um lambda. Perdão, esqueci um chapéu aqui. Ok. Então vocês estão vendo que dá para simplificar isso, obviamente. Aqui esse cara eu corto com esse. Aqui tem outra sacada que nota que eu tenho. Bom, deixa eu só trocar aqui para vocês verem, mas o 2π vai com esse 2π. E aqui o que eu tenho é basicamente Sn ao quadrado sobre sigma zero ao quadrado chapéu elevado a enésima potência. Isso daqui tem que ser menor do que lambda. Mas como os termos aqui são todos positivos, eu posso tacar a 2 sobre n potência nos dois lados. Então aqui é equivalente a. Isso daqui é um 6 somente C, né, porque tem uma desigualdade na cadeia de coisas aqui. Mas isso daqui é equivalente a dizer que Sn ao quadrado sobre sigma zero chapéu ao quadrado, isso daqui é menor ou igual do que um lambda zero linha, qualquer que seja esse lambda zero, tá valendo. Então eu estou manipulando os termos para chegar no formato de alguma coisa que eu conheça. Aqui eu tenho um sigma zero, eu tenho um Sn, eu até sei que o Sn alguma versão escalonada dele aqui quadrado, e alguma versão escalonada do sigma zero também deve ser aqui quadrado, sob hipótese nula. Mas nesse caso eu não consigo afirmar diretamente o que dá para fazer, então eu vou modificar esses caras para encontrar uma coisa mais fácil de trabalhar. Ok, só um instante, deixa eu pensar aqui. Ok, eu acho que o jeito mais fácil de abordar essa coisa, é fazendo essa seguinte expansão aqui. Veja que o Sn e o sigma zero eu posso trocar, deixa eu botar isso nesse sentido. Eu posso pegar isso daqui, é 1 sobre n, somatória de indo de 1 até n, xi menos x barra ao quadrado, e aqui eu tenho 1 sobre n, somatório de indo de 1 até n, xi ao quadrado. Tá? Eu tenho essas duas coisas. Obviamente, 1 sobre n pode ir para o espaço, porque eu não estou interessado nisso daqui. Mas eu posso abrir o numerador, esse cara é igual a somatória de indo de 1 até n, xi ao quadrado, menos 2 vezes x barra vezes somatória de indo de 1 até n de xi, mais somatória, e aqui mais n x barra ao quadrado, né? Vem o quadrado do termo, eu estou somando uma coisa que não é função de n vezes, então eu só multiplico por n,
E aqui eu vou passar o traço com cuidado. Aqui embaixo eu tenho o somatório de x e ao quadrado. Mas isso daqui eu posso simplificar ainda mais. Isso daqui passa a ser uma somatória de xi ao quadrado. Aqui, esse termo vai virar, esse termo aqui eu vou marcar em verde para vocês se acostumarem, é nx barra, já do início do curso eu acho que vocês já se acostumaram, mas isso daqui passa a ser só nx barra ao quadrado. E o expoente eu posso abrir e daí eu chego à conclusão de que isso daqui é menor ou igual do que lambda zero, basicamente C e somente C. Uh, esse cara aqui é 1, né? Opa. Esse cara aqui de cima é 1, então ele não vai aparecer. Eu posso passar ele para o outro lado, mas eu tenho que multiplicar pelo negativo para chegar no outra coisa. Então isso daqui vai ser se n x barra ao quadrado dividido por somatório de xi ao quadrado for maior ou igual do que um lambda zero. Tá? O lambda zero é um número que eu esqueço das linhas aqui, mas é irrelevante. Pode ser um L. Lambda zero é um número arbitrário. Então a minha decisão é que a minha região de testagem, onde eu tenho, não sei se vocês enxergam o mouse, talvez não. A minha região de testagem, onde eu tenho esse lambda maiúsculo aqui, essa região, ela é. Agora cadê o negócio? Essa região aqui, ela tem equivalência a essa região aqui. Tá? Então, essa maneira a gente vai simplificando. E aqui, por que eu quis transformar isso nessa coisa? Porque, bom, veja que isso daqui. Peraí, perdão, apertei um negócio errado. Isso daqui é basicamente uma coisa que eu consigo encontrar a distribuição, do jeito mais fácil. Não é a estatística mais fácil de encontrar a distribuição, mas é uma estatística para a qual eu consigo encontrar a distribuição. Ok, gente. Pera, eu teve uma pausa, eu fiz um lanche, acho que eu fiz uma. Não está incorreto o que eu fiz, mas de novo, a gente tem que manipular esses termos até encontrar alguma coisa que a gente conheça. E esse caminho aqui não é o mais fácil para encontrar uma distribuição. Não é fácil. Basicamente, eu tô tentando transformar isso daqui em alguma coisa que vai envolver a distribuição T, mesmo que seja o quadrado dela. Então, ah, da maneira com que eu fiz aqui, dizer que esse cara tem distribuição T não é necessariamente verdade, porque a T eu preciso que seja xi menos x barra. Eu não sei se esse cara aqui embaixo, eu não sei se esse cara aqui embaixo vai me produzir o que eu quero. Então, evita esse caminho. Vamos tentar outro. Na verdade, eu já sei, eu tô lembrando. Eu lembro quando o Ronaldo deu esse exemplo no curso de inferência, então eu já recuperei a memória aqui. Mas até aqui tá tudo bem. E na verdade, o que eu estou fazendo não está incorreto, está correto aqui também. Essa é a região de rejeição de hipótese usando essas estatísticas, mas isso vai ser uma coisa relativamente difícil de justificar a distribuição. Então, ó, pegando daqui onde eu parei, Sn sobre sigma zero menor ou igual que lambda, o que eu vou fazer é, antes de prosseguir, eu vou fazer um artifício. Cadê a bendita da seta do negócio? Ah, tá aqui. Ok. Então eu tenho aqui Sn ao quadrado sobre sigma zero ao quadrado. Voltando.
voltando um pouco. Isso daqui é a minha região e eu não sei a distribuição desses caras. Então, o que eu posso fazer é aplicar a recíproca dos dois lados, e daí eu tenho sigma zero ao quadrado sobre Sn ao quadrado, maior ou igual do que lambda zero, é também a minha região de rejeição. Né? O lambda zero aqui não é o mesmo do primeiro, então deixa eu botar aqui é 1 sobre lambda zero, esse lambda zero linha é 1 sobre lambda zero, tanto faz. É tudo lambda zero mesmo. Eu estou escolhendo um ponto arbitrário e escolhendo ele para fazer essa coisa. E por que eu botei esse cara com esse formato? Porque aí eu posso usar aquela estratégia que eu tinha mostrado para vocês. Ou seja, isso daqui é 1 sobre n somatório de x ao quadrado. E aqui embaixo eu tenho 1 sobre n somatório de x ao quadrado menos o mesmo argumento, nx barra ao quadrado. Né? Então eu tenho nesse formato assim. Mas isso daqui, do jeito que está escrito, perdão, é 1 sobre n aberto? Não, né? Aqui é... Bom, eu vou cortar os 1 sobre n de qualquer jeito, então eu não preciso deles. Primeiro eu cortei uns 1 sobre n do numerador e do denominador, e depois eu expandi o termo ali. Tá? Somatório de 1 até n, somatório de indo de 1 até n. Desse jeito aqui é mais fácil, porque isso daqui é 1 sobre 1 menos x barra somatório de indo de 1 até n, xi menos nx barra ao quadrado. Concordam? Se eu pegar esse cara aqui e expandir, eu vou ter que esse 1 aqui vai ser n, vai ser somatório de x ao quadrado menos nx barra ao quadrado. Então eu tenho que ser aqui mais, né? Não pode ser menos. Oh, meu pai, não era esse cara que eu queria fazer. Isso, tá bom. Porque tanto faz. No fundo, esse cara aqui tá dando essa desigualdade, eu estou transformando isso em 1 mais, e daí isso daqui ser maior ou igual do que o lambda zero linha é a mesma coisa que esse, esse termo aqui de baixo, ou seja, nx barra ao quadrado somatório de xi menos nx barra ao quadrado, esse cara ser maior ou igual do que um lambda zero dupla linha, se você quiser. Mas por que eu fiz isso daqui? Porque olha a malandragem. Eu multiplico os dois lados por n menos 1 e eu tenho que é equivalente a dizer que nx barra ao quadrado sobre s quadrado, eu multipliquei por n menos 1, então agora passa a ser a coisa que eu conheço, é maior ou igual do que outro lambda, que já deve estar no 40 linhas, o que quer que seja. Mas a ideia é que essa estatística que eu conheço, isso daqui tem distribuição T, na verdade isso é o quadrado de alguma coisa com distribuição T. Então, finalmente, esse resultado aqui eu posso explicar que é equivalente a raiz de n x barra sobre S ser menor ou igual do que um lambda 0 linha 1 meio, perdão, 1 meio, negativo, né? Se ele for menor do que isso daqui, ou raiz de n x barra sobre S for maior do que um lambda 0, 1 meio, essa região crítica é equivalente à razão de verossimilhanças e isso aqui é a minha região crítica, equivalente
a razão de verossimilhanças, mas é tal que consigo calcular probabilidades. Então, as manipulações que eu fiz, essa questão dos lambdas, talvez o pessoal que esteja lendo depois fique meio irritado comigo, mas tudo bem. A verdade é que aqui eu tenho um lambda linha, aqui eu tenho um lambda duas linhas, porque o lambda linha é a raiz desse cara. Desses caras aqui eu estava comparando com o lambda duas linhas, então isso aqui é um lambda três linhas, mas essa ideia a gente não seguiu. Então, se eu voltar Sn sobre sigma zero ao lambda duas linhas, isso daqui, a recíproca, agora é o lambda três linhas, um outro lambda três linhas, e daí eu vou transformar o meu lambda três linhas num lambda quatro linhas, e finalmente num lambda cinco linhas, se for o caso. A linha não é letra romana, né? Então vamos lá. 3, 2, 3, 4. E aqui é 1, 3, 4, 5. Tá, então a única coisa que eu preciso realmente me preocupar é manter a boca da desigualdade apontando para as direções corretas e a distribuição é arbitrária. O que quer que ela seja, existe alguma distribuição aqui, alguma distribuição não documentada desses fatores e desses fatores, até que chegamos numa cara em que isso daqui eu sei calcular a distribuição. Então eu consigo encontrar o lambda zero tal que menos lambda zero a raiz dele seja compatível. Tá? Então, pelo fato desse cara ter distribuição T, agora eu posso fazer meu teste, porque aí eu fixo o meu alfa onde quer que eu queira que ele more, né? Alfa é igual a probabilidade de uma T aqui sobre H0, né? Sobre H0 é que eu sei a distribuição desses caras. Porque eu sei que em geral, deixa eu apagar aquilo que eu comecei a escrever só para a gente ter isso mais organizado. Eu sei em geral, eu sei que x barra menos mi sobre S tem distribuição T, com n menos 1 graus de liberdade, e em particular eu sei que x barra sobre S, se a hipótese nula for verdadeira, ou seja, sob H0, isso daqui também vai ter distribuição T. Tá? A primeira linha em geral, a primeira coisa em geral, a segunda, quando a hipótese nula é verdadeira. No caso, a minha hipótese nula aqui é de que mi é exatamente zero. Então, isso daqui vai. E aí, o meu teste de confiança, meu teste de hipótese, ou intervalo de confiança que é conectado, o meu intervalo de confiança vai ser, eu vou fixar o alfa, que é o nível do teste, a probabilidade de rejeitar H0. Quando eu sei que H0 é verdadeira, mas isso daqui é simplesmente a probabilidade. Eu pego os quantis da T, tais que esse cara ser menor ou igual do que 1 menos T, n menos 1 de nível alfa, dado a zero, mais uma T n menos 1. Perdão, eu tenho um erro aqui. É alfa sobre 2, né? É aquela questão que a gente discutiu quando a gente falou de intervalos de confiança. Eu posso na verdade, decidir colocar um pouco mais de um lado do que do outro, é verdade, e tem algumas situações em que isso é razoável, mas para fins de simplicidade, vamos assumir que o cara
simétrico. E aqui o que eu estou dizendo é que o alfa sobre 2 é, na notação que eu usei, se isso daqui é a densidade da T, eu tenho probabilidade alfa sobre 2 para cá. E como ela é simétrica, o que eu vou ter aqui é o T n menos 1 alfa sobre 2, e aqui eu vou ter o menos T n menos 1 alfa sobre 2. Eu devia usar 1 menos alfa sobre 2, que é uma maneira mais formal, mas tudo bem, vocês entenderam. Né? Aqui é só pegar o ponto correto. Ok, tem mais coisas que eu quero mostrar. Deixa eu. Como que eu insiro página aqui mesmo? Ok, inseri mais umas 2 páginas. Então, eu fiz essa construção toda, essa parte aqui, deixa eu riscar. Opa, o que eu fiz aqui? Eu só quero que vocês ignorem, mas eu vou deixar aqui porque tudo bem, dá para acompanhar e não é. Às vezes tem errar, a gente elucida situações que vocês podem errar também. Né? Então, não tem problema, eu vou deixar esse erro que eu não vou apagar não. E não é um erro, de novo, não está errado, só para esclarecer. Aqui eu estou tentando encontrar alguma coisa que eu conheço, e eu conheço isso daqui. Eu sei isso daqui é verdade. Então, isso daqui é mais fácil de tratar. E eu só estou querendo mostrar que a razão de verossimilhança construída chega nesse caso em que eu conheço as coisas. Mas o que eu quero mostrar ainda, deixa eu ver, eu estou com 50 minutos de aula agora. Tem mais coisas que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, tem uma discussão interessante aqui sobre. Tudo bem, e quando a hipótese não é falsa? Deixa eu colocar aqui. Note, sei a distribuição tem um botão na caneta aqui que atrapalha as coisas. Sei a distribuição de x barra sobre S raiz de n quando H0 é verdadeiro. Isso daqui tem uma distribuição T com n menos 1 graus de liberdade. Mas, e quando H0 é falsa? Que a gente vai usar para encontrar a bendita da função poder. E daí eu vou fazer um exemplo com números aqui e a gente calcula a função poder no R e eu mostro para vocês. Né? Lembra que a alternativa aqui é composta, o espaço da alternativa não é um ponto, tem várias coisas que você tem que avaliar. Então, quando esse cara tem. Existe uma distribuição chamada T não central. Então eu vou precisar introduzir uma distribuição nova para vocês. T não central. Tem uma Q quadrado não central e tem uma F não central. A gente usa F muito em planejamento de experimentos. Eu não usa tanto assim. Eu uso principalmente para calcular tamanho amostral e eu vou mostrar para vocês como que faz isso. Mas talvez eu não nesse curso, não sei. Se eu der planejamento de experimentos. Mas enfim, tem uma distribuição não central, porque a gente. Desculpa o meu, a fuga, é a seguinte, né? Se Z é normal 0, 1 e U é Q quadrado com ni graus de liberdade, então a definição da T é que Z sobre a raiz de U dividido por ni, isso daqui tem distribuição T com ni graus de liberdade. Tá? Essa é a definição formal. A gente não escreveu a densidade da T, eu acho que nem vale a pena, porque a densidade é razoavelmente complexa. Deixa eu ver se eu tenho algum lugar aqui que eu possa mostrar. Deixa eu colocar uma vista nova.
Eu vou colocar uma vista nova, captura de janela do Firefox. Ok. Selecione a janela. Então, se vocês vierem aqui, tem a distribuição TStudent, né? Ela tem essa densidade complicada, é uma função da gama e dos graus de liberdade. Não é tão complicado assim, né? Mas a principal propriedade que a gente quer usar é a definição. Deixa eu ver se vocês estão visualizando. Não sei se vocês estavam vendo, mas a principal propriedade dela é a definição dela como a definição estocástica, digamos assim, em que a gente, cadê? Ah, eles colocam tanta coisa no artigo da Wikipedia que a gente fica até perdido. Aqui, ó. Tá vendo? A definição estocástica da distribuição T é justamente essa, né? Sistema normal padrão se divide pela raiz, por uma aqui quadrado independente da normal padrão, com graus de liberdade. Então, era por isso que a gente mostrou que x barra e s ao quadrado são independentes. A gente precisa disso para que esses caras sejam razoáveis, né? Sejam de distribuição T. E deixa eu voltar para o Chornel. Então, isso daqui é a definição da densidade é irrelevante. Eu vou ter que olhar os valores desses caras tabelados. A distribuição T é importante, mas eu não tenho nenhuma propriedade específica para tratar delas. Mas olha só, eu posso também considerar um caso não central. Essa distribuição T. Então, isso aqui é a T central. E a T não central é parecido. Deixa eu só colocar aqui. A ideia é que se você tem Z mais um parâmetro Mi dividido por U sobre Mi, Z normal 0,1, U Q quadrado Mi independente de Z. Então, isso daqui vai ter uma distribuição T não central com n-1 graus de liberdade e parâmetro de não centralidade raiz de n mi dividido por sigma. Tá? E isso daqui quer dizer, não, peraí, tá errado. Eu estou olhando a fórmula de outra coisa. Vai ser relacionado com isso aqui. Eu vou ter um parâmetro de não centralidade aqui, mi. Deixa eu mudar para o negócio. Mas em particular, eu também tenho o seguinte fato, que aí foi o que eu botei para ajudar vocês a fazerem as contas, e daí a gente usa isso daqui. Em particular, se Z1, Z2 até Zn for ID normal com média zero e variância sigma, um pouquinho diferente, eu tenho que Z barra dividido por sigma raiz de n, isso daqui é normal 0,1, então eu vou fazer a mesma coisa com o mi, sigma raiz de n, e aqui, se eu dividir n menos 1 s ao quadrado sobre sigma ao quadrado, isso daqui é uma q quadrado, eu tenho que dividir pelos graus de liberdade dela. Então esse cara cancela com esse cara, eu já volto, tem que ter a raiz aqui. Ok? Então deixa eu cortar em vermelho esse cara aqui com esse cara aqui. E daí o sigma ao quadrado vai cortar em verde, talvez. Né? Isso aqui vai sair em evidência, sair em evidência, sair em evidência. Então,
Ah, não, o sigma não pode sair. Esse daqui, esse sigma tem que ficar porque é o que eu tô justamente. ah, Deixa eu deixar isso daqui assim. É o que eu estou justamente tendo aqui uma t, embaixo é uma aqui quadrado com n menos 1 graus de liberdade. Então, em cima, aqui eu tenho uma normal padrão e aqui eu tenho exatamente os graus de liberdade, o parâmetro de não centralidade do jeito que eu preciso, porque aí isso daqui vai ser uma t não central com n menos 1 graus de liberdade e o parâmetro adicional aqui é raiz de n mi sobre sigma. É, é porque isso é a maneira com que a gente parametriza para essas coisas entrarem nos testes de hipótese e a gente calcular a função poder, isso daí sai mais fácil. Então eu vou deixar desse jeito aqui. Esse é o jeito mais interessante. E deixa eu ver se eu estou com as vistas das coisas abertas. É porque é o jeito também que a gente faz no RStudio. Se você olhar a função t, ela tem um parâmetro de grau de liberdade e um parâmetro NCP, que é Non-Centrality Parameter. E daí, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a janela, o NCP está definido como raiz de n vezes o mi que você precisa dividido por sigma. Eu já vou explicar por que tem esse M0 aqui no caso do R. Mas a gente faz essas contas no R e isso daqui vai ficar fácil para vocês calcularem as coisas também. Deixa eu voltar para o Shornal só um minutinho. Aqui o M0 é o M da hipótese. Então, por exemplo, no meu caso, como eu estou testando com um Mi0 igual a zero, ele não está aparecendo, mas eu já mostro como que ele vai aparecer ali. Tá bom? Então, nesse caso, eu consigo calcular a função poder dos caras, mas eu vou precisar depender dessa, dessa quantidade aqui desconhecida, desse mi sobre sigma, e a gente vai ter que fazer isso daqui aproximado, e eu vou mostrar como que a gente pode aproximar. Então, deixa eu fazer um exemplo concreto agora para a gente sair um pouquinho da abstração total. É, Perdão, cadê eu quero essa cor? Deixa eu alinhar a mesa digitalizadora. Esse daqui é de um livro de engenharia, eu acho que vocês vão achar engraçado. Está no livro do J. DeVore, Statistics for Engineering. E eu sei que não está muito claro a maneira que eu vou usar a função poder, mas com um exemplo concreto eu acho que essas coisas vão clarear. Então tenha um pouco de paciência, mas a ideia é justamente é, encontrar a região crítica com o nível fixado do teste, ou seja, eu vou pegar um ponto de corte T0 aqui em cima, controlando o erro do tipo 1, e a minha função poder vai me dar alguma ideia sobre como funciona o erro do tipo 2. Tá? Então, vamos com calma e com exemplo concreto essas coisas vão tomar corpo para vocês. Mas olha só, o nome do exemplo é de um artigo, ele dá um exemplo do artigo, o nome do artigo é Shake, Rattle and Squeeze. How much is left in the container? How much is left in the container? É uma piadinha, né? Shake é sacudir, rattle é que nem o chocalho, né, de bebê, o snake rattle é o chocalho da cobra, squeeze é a perna. Quanto que sobra dentro do container? A ideia é que era uma revista, uma publicação de controle de qualidade, e o exemplo que eles tinham aqui são 6 tubos de pasta de dente, 6 tubos, 6? 2, 3, 4, 5, 6, é isso. 6 tubos de pasta de dente, de 6 ounces, né? Isso daqui é mais ou menos 180 ml em volume. Ou seja, é um tubão de pasta de dente. E daí o que eles fizeram? Você aperta até a pasta de dente parar de sair,
Ah, e depois que você esvaziou o tubo de pasta de dente, você vai lá com um bisturi, abre o tubo e conta ou mede o volume o volume restante de pasta depois de espremer os tubos, né? Então você vai lá e mede o volume restante que eles mediram nessa publicação foi 0,53. Aqui está em fração de ounces, né? Eu não sei quanto que dá isso daqui. Se 180 é 6 ounces, cada ounce deve ser. Quanto que é 18 dividido por 6, né? 30? 3, 3 e 6, 18, é. Então, são 30 ml mais ou menos de volume. Então, isso aqui quer dizer mais ou menos que tem 15 ml em uma delas, 0,65 em outra delas, uh, 0,46, 0,5 e 0,37. Então não são 6, são 5. Eu tô doidão, acabei de 5 tubos de 5 tubos. Então eu tenho aqui basicamente n igual a 5, x barra observado 0,502 e o S observado de 0,102. Alguma coisa a mais. E a hipótese que eles querem testar é que o número médio de pasta que é desperdiçada é em torno de 60% do volume do tubo, né? Então, mais ou menos, em torno de, perdão, 10% do volume do tubo. O tubo tem 6 ounces, aí a gente tem 0,6 mais ou menos desperdiçado. E no livro era menor ou igual, contra maior ou igual, mas aqui eu vou fazer o diferente, só porque é o assunto da matéria. Então é só para ilustrar mesmo, eu não estou realmente interessado no volume de pasta de dente. Não estou tão pobre assim que eu preciso abrir um tubo de pasta de dente para raspar o resto que sobrou. Tá? É, Vamos lá. Então eu tenho isso daqui, eu quero fazer o teste de hipótese desse cara. E aqui uma coisa que dá para vocês deduzirem, note que se H0 é que mi seja igual a mi zero, o meu teste equivalente ali, versus H1, mi igual a mi diferente de mi zero, o meu teste ficou feio esse negócio, né? O meu teste equivalente, a estatística do teste é justamente que x barra menos mi zero sobre S raiz de n. Isso daqui, perdão, que esse mi zero ficou parecendo um mi infinito. Deixa eu botar aqui. Isso daqui vai ter distribuição T sobre a hipótese nula, com n menos 1 graus de liberdade, e x barra menos mi zero sobre S raiz de n vai ter, sobre a hipótese alternativa, uma distribuição T com n menos 1 graus de liberdade e parâmetro de não centralidade mi menos mi zero. O mi é o parâmetro verdadeiro. Aqui eu vou botar sigma, mas na prática a gente vai ter que substituir por alguma coisa, a gente substitui pelo S. Tá bom? Então, eu acho que eu vou fazer isso daqui já no RStudio, porque aí fica mais fácil a gente analisar. Então, deixa eu voltar aqui, deixa eu ligar a vista do RStudio, desligar do Journal. Então, voltando no conjunto de dados ali, eu tenho que o meu conjunto de dados é... Opa, perdão, estou apertando coisa aqui que eu não devia. S de ponto 53, ponto 65, ponto 46, ponto 5 e ponto 37. Então esse é o meu conjunto de dados.
A média é exatamente aquela que eu falei, desvio padrão. E aqui o que eu quero fazer é encontrar uma região crítica, ou seja, eu quero encontrar uma região tal que a probabilidade de você rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é verdadeira uh, seja inferior a um alfa. Tá? Então deixa eu botar aqui um negócio para a gente não se perder. Deixa eu retomar esses caras. E aqui quem não tem familiaridade com R, eu acho que a maioria tem um pessoal que é da aplicada, eu acho que eles devem, isso aqui deve ter algum equivalente no Python. Então vocês conseguem, eu não estou usando nenhum comando de programação avançada aqui. A única coisa que talvez vocês precisem fazer é evocar alguma biblioteca. Talvez no scikit-learn deve ter alguma coisa para você encontrar os quantis correspondentes. Mas enfim, deixa eu voltar aqui pro rascunho um segundinho. O que eu preciso fazer? Eu quero usar como referência a minha razão de verossimilhança. Então eu vou pegar, eu vou ter que a minha região crítica, né, minha região de rejeição da hipótese nula, é justamente x barra menos μ0 sobre S raiz de n. Isso daqui tem que ser menor ou igual do que o t de n menos 1 graus de liberdade com probabilidade 1 menos alfa sobre 2 aqui, ou x barra menos μ0 sobre S raiz de n. Isso daqui tem que ser maior ou igual que uma t, n menos 1 graus de liberdade, 1 menos alfa sobre 2. Tá? Então é só porque eu estou pegando o cara correspondente. Se eu quero fazer o teste com um grau com um nível de significância, né? Se quero. Será que eu estou falando muito alto? O pessoal de cima está jogando rodo no chão. Bom, 9 horas ainda, tá bom. Eu acho que não. Deixa eu ver se o síndico vai me ligar daqui a pouco. Ok, até agora nada. Vamos lá, se eu quero fazer, eu devia ter gravado isso de manhã, mas aí vocês não iam ter aula para assistir no horário. Né? Se eu quero fazer isso daqui com alfa igual a 0.05, por exemplo, se eu quero cometer só 5% de erro, eu vou escolher os pontos de corte tais que. Deixa eu deixar essa mesa torta porque não é possível. Por que eu escrevo tudo torto? Ok, vamos lá. Agora eu estou deixando torto para o outro lado. Deve ter um ângulo ótimo. Eu não vou me acostumar com essa mesa. Eu quero voltar na aula no CB. Vamos lá. Se eu deixar 2,5 para cá e 2,5 para cá, aqui a distribuição T central ela é centrada no zero. A não central, obviamente, ela é centrada no parâmetro de não centralidade. Mas se eu quero fazer alfa igual a 0,25%, eu vou lá no RStudio, deixa eu mudar a vista antes disso, volta para o RStudio, apaga o Chornal. Então eu vou procurar aqui o Q de uma T com 0,25 para baixo, isso daqui vai dar um valor negativo, e eu tenho 5 observações, então 4 graus de liberdade é meu n-1, né? N recebe 5, aqui é n-1, tanto faz se eu declaro antes ou se eu chamo R com uma calculadora, e o valor que eu tenho é menos 2,776, então se eu for testar, por exemplo, se o meu μ0 é 0,6, eu quero e o meu SD é 102.323, então vamos voltar lá para o Chornal. Eu vou ter que isso daqui, agora eu posso ter que o meu teste de hipótese é justamente se x barra for menor ou igual do que 0,6 menos
2,77 ou 2,78, né? Eu vou arredondar, 776, vezes, isso daqui é o quantil da T, vezes o 0,102, dividido por raiz de 5, que é o tamanho da amostra, ou se x barra for maior ou igual do que 0,6 mais 2,78 vezes 0,102 dividido por raiz de 5. Ou, se a gente for simplificar, isso daqui é... deixa eu voltar aqui só para a gente fazer essas contas juntos. 0,6 menos o quantil da T vezes SD de x dividido pela raiz de n. Então eu peguei na verdade aqui é como eu estou pegando o cara 0,025, então eu boto menos, aqui eu boto mais 975, tanto faz. Você pode deixar 975 nos dois e menos mais, você pode deixar 0,25 nos dois e deixar mais menos, tanto faz. A ideia é que aqui você vai ter o intervalo inferior e o superior, então o meu intervalo da região crítica é justamente, se eu for aqui nas notas de novo, o meu intervalo na região crítica é 473, x barra menor do que 473, cadê a bendita da caneta? Aqui. Então, se x barra for menor do que 0,473 ou x barra for maior do que 0,7, o que mesmo? 727. Eu rejeito a hipótese 1. E aqui no caso, como que eu observei? Foi 502. 502 não... Opa, aqui é maior... Perdão. 502 não está na região crítica, então não tem evidência para rejeitar H0. Como o que eu observei não está na região crítica, não rejeita H0. E aqui, tudo bem, em alguns momentos eu já estou, por exemplo, aqui eu já inseri o fato de que S é 102 para fazer a conta. Vocês podem estar reclamando que, olha, é porque eu tenho essa mania de deixar tudo em função da estatística interpretável, tá? Mas a distribuição desse cara ainda é ter, deveria ter fazer alguma coisa mais rigorosa na hora de isolar o termo ali, mas tudo bem. Se você lembrar que a gente construiu o intervalo de confiança para Mi, o IC para Mi 100%, 100% não, 1 menos alfa 100%, ele era dado por x barra, mais ou menos o quantil da T com n menos 1 graus de liberdade, 1 menos alfa sobre 2, S sobre raiz de n, fica claro que existe uma conexão entre intervalo de confiança e teste de hipótese, né? Aqui no caso, o que eu poderia ter feito era construir um intervalo de confiança, e se o intervalo de confiança cobre a hipótese nula, então eu não tenho evidência para rejeitar H0. E isso é normal, isso é esperado. Existe, na verdade, essa conexão entre teste de hipótese e intervalo de confiança. Mas o intervalo de confiança ele é mais fácil de interpretar, só que ele é mais limitado. O intervalo de confiança, por exemplo, a gente não fala nada sobre poder, e aqui a gente tem a discussão sobre o poder, sobre o que acontece se a hipótese nula for falsa. Então, deixa eu mostrar para vocês, agora eu vou mostrar direto no RStudio,
que acontece se a distribuição nula for falsa? Porque eu propus esses dois caras, eu vou chamar esse daqui de limite inferior da minha desigualdade e esse cara de limite superior. E eu vou usar a distribuição t, mas eu vou usar a distribuição t para calcular a função poder, ou seja, eu quero saber qual é a probabilidade de uma t uh, ser menor ou igual que o limite inferior ou maior ou igual do que o limite superior, quando o número de graus de liberdade está certo, n-1, e o parâmetro de não centralidade, perdão, gente, estou cansado já. O parâmetro de não centralidade, se vocês voltarem lá nas nossas anotações, deixa eu voltar aqui no journal, a gente tinha definido o parâmetro de não centralidade como sendo aqui, raiz de n vezes mi dividido por sigma. Então isso daqui é uma função de mi e não de sigma, mas eu posso, não tem problema, eu divido por s, isso daqui vai dar uma aproximação da minha função. Eu posso aproximar isso daqui, eu vou chamar esse cara de NCT, peraí que eu vou escrever com a caneta que eu estava usando o mouse aqui. Eu vou aproximar esse cara aqui, NCT, não centrality parameter, como sendo aproximadamente raiz de n mi sobre s. E isso já é uma aproximação razoável para a gente prosseguir. Então eu vou fixar o meu NCT como sendo raiz de 5 vezes mi dividido por eu posso chamar aqui S de SD de X para já gravar essas coisas. Então eu não preciso. Como que altera bloco aqui? Assim. Tá? Então eu já vou fazer isso daqui. Lower e upper. E daí eu vou ter aqui que isso daqui não existe por enquanto porque eu não declarei o mi. Mas eu tenho que essa probabilidade é essa, NCP é igual a NCP. Tanto faz. Então eu vou chamar aqui do meu poder. E aqui, isso daqui vai ser uma função, ou seja, basicamente o que eu vou fazer é, transformar isso numa função. Então vamos pegar aqui mi, vamos pegar de. Mi é um número, né? Na verdade eu fixei em 0.6, então a minha hipótese vai ser construída para 0.6. Eu vou pegar ela uma sequência de 0 até 1.6, tanto faz. 1.8 de comprimento igual a 100. E aqui, deixa eu ver se esse cara vai dar vetorizado. Eu acho que ele vai funcionar vetorizado. O R vai funcionar. Então eu estou com qual comprimento aqui de poder? Ele já valeu vetorizado. Então eu posso fazer um plot de mi contra o poder, tipo igual a linha. E tudo bem, era o que eu esperava mesmo, mas eu acho que está difícil de enxergar. Deixa eu botar aqui menos 0.6. Será que eu fiz alguma coisa errada? Deixa eu ver aqui. Até 1.2. Eu tenho esse parâmetro de não centralidade. Limite inferior.
Probabilidade de uma T com esses graus de liberdade ser menor do que isso. Tem alguma coisa errada aqui. É, hum. Não, eu esperava que a função poder fosse. Deixa eu pensar, vou pausar o vídeo aqui e já voltamos. Ok, desculpa, achei onde estavam alguns dos erros. Ah, o primeiro é que eu tinha apresentado para vocês que eu estava usando o Mi direto aqui. O meu parâmetro de não centralidade é a diferença entre o que eu estou usando, o verdadeiro menos a minha proposta de H0. Então eu tenho que passar isso daqui assim, Mi menos 0,6. Daí eu aproveitei e reduzi a região em que eu estava olhando esse parâmetro de não centralidade. O segundo ponto é que eu encontrei aqui isso daqui eu estou com o teste na escala da estatística de x barra, ou seja, eu estou padronizando aqui para que ele fique nas unidades de x barra. E eu teria que despadronizar esse cara aqui para ele ficar justamente na escala correta. Então, uma maneira fácil de fazer isso é simplesmente apagando esses termos. Porque agora ele vai ter um parâmetro de não centralidade e a variância de uma normal 0,1. Tá? Então eu vou usar isso daqui só para vocês verem como deve ficar essa função poder, e aí está realmente parecido com uma função poder de que a gente tem no livro, no sentido de que a escala aqui não está bem interpretável, mas se eu fizer um b-line de h igual a 0,05, com tipo de língua 2, ele está. Tem alguma coisa ainda incorreta aqui na minha figura. Eu vou precisar pensar com mais calma. Eu acho que eu estou. A princípio, o fundamento teórico é esse, mas a ideia é que a gente tem que realmente usar como pontos de corte a distribuição de referência e a gente calcula a função poder. A função poder ela tem que ter um mínimo na região de onde está morando a hipótese nula. Esse daqui, a hipótese nula é 0,6, ela está um pouquinho deslocada, então deve ter alguma coisa ainda que eu estou fazendo errado aqui. Ah, mas enfim, é, eu nem sei o que vista eu estou mostrando. Ok, mas a função poder ela tem que ser realmente crescente à medida que você se afasta da hipótese nula. E essa daqui não é uma verossimilhança monótona. A gente vai falar de funções de verossimilhança monótona na próxima aula, mas vocês podem ver que perto da hipótese nula eu tenho o mínimo da função poder, ah, e à medida que você se afasta, ela cresce. Por quê? Porque justamente do fato de você ter uma estatística, uma hipótese bilateral, significa que se você for muito maior ou muito menor do que μ, esse teste vai sempre rejeitar a hipótese nula à medida que você avança. Ok? Tem outra coisa que essa daqui eu também. Deixa eu voltar aqui pro, pro Shornall e depois a gente volta para RStudios para o caso. Mas tem uma maneira de você reportar o resultado de um teste de hipótese que é através do que a gente chama de um p-valor. Uh, eu vou definir aqui rapidinho, só para a gente usar. Deixa eu mudar de cor. Definição. Vocês talvez tenham visto em noções de estatística ou em algum curso de estatística experimental, mas a ideia é que o p-valor é a probabilidade sob H0 de se observar um evento
tão ou mais extremo que o observado no experimento. O p-valor ele é relacionado com o nível de significância, exceto que ao invés de fixar um nível e encontrar a região de interesse, o que a gente vai fazer é olhar a probabilidade de se observar algo mais extremo do que foi observado e reportar essa probabilidade como sendo p-valor. Então vocês já devem ter ouvido falar, às vezes, em discussões de filosofia da ciência, se o valor, o ponto de corte de 5% é alguma coisa meio arbitrária, mas enfim, é só uma maneira sintética de reportar esses resultados. E daí, quando vocês fazem um experimento, uma análise de regressão, o que quer que seja, normalmente você vai ter um p-valor associado, que é justamente a probabilidade de você observar algo mais extremo do que você observou. Se esse p-valor for alto, o que você observou não é muito extremo, é relativamente plausível, então você não rejeita a hipótese nula. Se o seu p-valor for muito pequeno, aí você diz que o seu teste tem significância estatística e você pode reportar esse resultado. Então vamos olhar aqui no caso do, do, do teste bilateral para H0 mi igual a 0,6 contra mi diferente de 0,6, para calcular o p-valor aqui, eu vou pegar o que eu observei. Né? Então, eu observei que x barra é 0,502, né? Eu quero calcular a probabilidade quando eu quero calcular o valor mais extremo, então isso daqui é quando H0 é verdadeiro. Então isso daqui, por exemplo, poderia ser mi igual a 0,6, mas eu quero calcular também o valor nos dois sentidos. Então, por exemplo, pode ser que x barra seja muito menor, ou que a probabilidade dele ser muito menor do que 0,502, menos o valor verdadeiro. Então, aqui eu vou subtrair o valor verdadeiro e dividir por 102, 0,102 raiz de 5. Então, eu estou fazendo isso aqui do jeito errado. Deixa eu escrever e daí eu já explico de novo. Deixa eu apagar aqui. Bom, esse é o valor da quantidade observada, né? O T0. Acho que é mais fácil explicar desse jeito, ao invés de construir as duas coisas. Então, o meu T0 observado é esse daqui. Se eu for lá no RStudio, eu posso calcular T0. Aqui eu estou só usando o RStudio como calculador, eu acho que eu não preciso mudar de vista. 0,502 menos 0,6 dividido por S e multiplico por raiz de 5, raiz de N. Então, o meu T0 ficou sendo menos 2,1415. Então, o meu T0 é menos 2. Perdão. Menos 2,1415. Então, eu quero observar se eu tenho a minha estatística do teste tem distribuição T, eu quero saber qual é a probabilidade de observar algo mais extremo do que menos 2,1415. Mais extremo significa mais fora do que seria razoável, né? do que seria central. Aqui ficou todo estragado essa coisa, deixa eu fazer assim. Ou seja, isso daqui é um valor mais extremo, só que para um teste, hipótese alternativa, você sempre vai olhar a hipótese alternativa para decidir o que é mais extremo. Então, também, para direito, eu também tenho aqui 2,1415. Isso daqui também é razoável de se considerar mais extremo. Então,
Ah, de novo, o que é central na distribuição ter esse cara, e a minha hipótese alternativa é diferente, então eu vou olhar. Se a minha estatística calculada aqui fosse positiva, eu olharia o valor dela positivo e o valor negativo para cá. Mas como ela é negativa, então eu olho o valor negativo, a probabilidade de vir até aqui e a probabilidade de vir para cá. Então, agora eu vou calcular esse p-valor no RStudio. Deixa eu voltar lá. Então eu tenho esse T0, então eu quero saber a probabilidade de uma T ser menor do que T0 quando ela tem n-1 graus de liberdade, mas a probabilidade de uma T ser maior do que T0 quando ela tem n-1 graus de liberdade, e o lower tail equals false é para calcular a probabilidade de ser para cima. E aí, nesse caso, eu obtive que o meu p-valor é 0,0989. Então, voltando para os slides, cadê o bendito do OBS? Aqui. Voltando para os slides, eu consigo calcular que o meu p-valor é 0,0989 e não rejeito H0 ao nível de 5% de significância. Tá. Eu vou fazer mais exemplos, não hoje, eu acho que isso já é suficiente para a aula e eu estou sentindo que os vizinhos vão começar a reclamar. Mas eu só não sei o que aconteceu com essa função poder aqui que eu plotei. Eu vou dar uma olhada. Tá correto, a ideia é essa. Eu acho que eu devo estar errado em alguma constante de normalização ou de coisa. Mas a ideia é essa, você tem que calcular a probabilidade. Isso daqui vai ser uma função, ou seja, em função do parâmetro beta de que você ainda não construiu, em função do parâmetro θ que você está testando, você vai olhar essa função e o comportamento dela é parecido com esse mesmo. Ou seja, à medida que você se afasta da hipótese nula, esses caras sobem. Se fosse uma hipótese de um lado contra menor ou igual contra maior, ela seria decrescente, e se fosse de menor ou igual contra maior, ela seria crescente. Né? À medida que o parâmetro, você olha ela em função do parâmetro, à medida que o parâmetro possível verdadeiro seja maior, essas coisas crescem. E a construção está correta, você constrói o nível de referência. O problema é que eu construí esses intervalos com o nível fixo, e aqui seria olhando a minha média, né? Mas eu não tenho a distribuição da média, eu tenho a distribuição daquela quantidade normalizada. Então eu tenho que renormalizar as coisas aqui para encontrar o termo correto. Eu acho que o termo deveria ser alguma coisa assim. É, não sei. Eu tenho quase certeza que está certo isso daqui do jeito que eu apresentei. Ah, talvez eu não devesse usar essa aqui, talvez eu devesse deixar em função de sigma e a coisa ia ficar em função das duas coisas mesmo. Tudo bem, paciência. Mas eu acho que está correto. A ideia, pelo menos, é essa daqui. Ah, e o que eu vou mostrar, eu vou voltar nesse assunto porque eu quero introduzir os testes uniformemente mais poderosos. E esse teste bilateral é um teste que não é uniformemente mais poderoso. Pelo fato dele ser bilateral, se você tivesse uma hipótese, se você concentrar a vista, por exemplo, para um teste de hipótese unilateral, você vai ver que para o lado direito, por exemplo, se eu testar mi menor ou igual que zero contra mi maior que zero, esse teste vai ter mais poder para os valores de mi positivos e naturalmente não vai ter poder nenhum para o valor de mi negativo. Então, esse teste da normal ele não é o mais poderoso, mas ele ainda é ótimo no sentido, ele é o de razão de verossimilhanças e ele tem outros critérios lá que a gente pode introduzir para justificar a escolha dele. Na aula que vem, a gente então viu já o teste de Neyman-Pearson, que é ótimo, esse tudo garantido quando você está
testando o teta 0 contra o teta 1, você só tem 2 pontos. E eu queria mostrar, eu mostrei na primeira aula e vocês não gostaram muito, quando eu fiz o menor igual contra o maior. Eu vou voltar nesse assunto, foi naquela aula ainda na classe, mas aquilo estava correto também. A gente precisa adaptar um pouquinho. E o teste bilateral, ele tem essa conexão com o intervalo de confiança também, que era algo que eu queria trazer. Mas o teste bilateral é difícil encontrar o teste UMP. Eu acho que é bem possível que não exista teste UMP. Mas, de novo, a gente faz as contas e vê o poder que a gente consegue obter. Tá ok, gente? Eu acho que eu consegui gravar isso no domingo. Ah, eu estou ouvindo os vizinhos sacudirem as janelas aqui, então eles devem estar irritados comigo. É que eu não consegui chegar no domingo à tarde. Deixa eu ver se eu apago essa página extra. Como eu apago a página aqui? Ok, tá bom. Eu vou exportar isso daqui, compilar, mandar para o YouTube, e aí vocês assistem em velocidade vezes 2. Boa. Vocês estão participando da greve, estão fazendo protestos, estão indo lá debater na reitoria, ou vocês estão em casa só? Ah, não sei. Eu passei o vídeo ontem à noite, eu vi que 16 pessoas assistiram, tem 60 alunos na classe. Eu não consigo ver quem no YouTube, mas eu consigo ver que teve gente que assistiu, então, para esse pessoal, obrigado por estar me acompanhando. Mas vocês não deixem para assistir isso tudo em cima da hora, não, porque eu não vou retomar essa matéria quando o inverno do intelectual passar aqui e a gente voltar a ser um pouquinho mais sério. Tá bom? Então, bom início da semana para vocês, gente. A gente se vê na quarta-feira. Até mais. Na quarta-feira talvez eu dê uma. É porque eu não devia falar tantas dessas coisas da minha vida pessoal, mas é que eu vi que ia ter greve e a gente ia suspender a aula, eu fui fazer o que todo velho faz, eu fui marcar médico. Aí o médico marcou de fazer uma endoscopia, porque eu estava meio ruim do estômago, eu vou fazer uma endoscopia na quarta. Então talvez eu divulgue a aula de quarta meio atrasado, tá? Mas tenho paciência. Ou, sei lá, torço para eu não morrer na anestesia. Até mais, gente. Boa noite.